bem-vindos. Aí agora, olá, e aí, pessoal? O que é que temos para hoje? O que é que a gente vai ver hoje? Vai ser o quê? Alguns tópicos, certo? Vamos ver a questão 2020. 2000 e 2000, o segundo semestre. Vocês estão me vendo? Pois é, que eu disse que tem que ficar a câmera ligada. Pois é, que eu tava exigindo vocês com a câmera ligada e eu com a desligada, né? Isso é hipocrisia. Agora, enfim, hipocrisia. Agora deu certo, né? Tô aparecendo. Aí agora deu certo. Então a gente vai ver o quê? Alguns tópicos. 2020.2, que é o segundo semestre. E cadê o bichinho? Deixa eu voltar para ali. E o chá, que é o nosso chá, que é basicamente a ideia da base técnica, a gente tenta desenvolver o chá. Então, as nossas aulas vai ser o quê? Tomar chá. Eu queria que fosse 5 horas da tarde, mas botou para 10 horas, né? Então, o nosso vai ser o nosso chá da tarde, que é o quê? Conhecimento, que são as aulas teóricas, do conteúdo teórico, as habilidades, que é o que vocês devem aprender como técnicos, e a atitude, que vocês têm que ter como profissionais. Então, hoje a gente vai ver um geralzão disso aí. Para começar, eu quero passar logo a primeira atividade dessa semana, certo? Que é vocês me dizerem, certo? Lá no Classroom, nos comentários da turma, certo? A seguinte coisa. Vamos ver aqui. Não apareceu. Pronto. Como vocês foram de férias, certo? Aí eu quero que a gente faça tipo uma conversa, como se o comentário da turma lá no Classroom, você sabe do que eu estou falando, não é? Sabe? Que lá debaixo da atividade. Aí eu quero que vocês comentem lá para mim como vocês foram de férias, certo? E a outra pergunta como passaremos por mais um semestre remoto? Veja bem, não é uma resposta científica. É uma resposta de opinião. Como é que vocês acham que a gente vai passar por esse semestre? Certo? Quais são os desafios? O que é que vocês estão sentindo? Se vocês estão mais motivados? É tipo assim, como é que vocês acham que a gente vai conseguir chegar até dezembro? Por exemplo, no caso de terceiro ano, a preocupação toda é que não vai ter, por enquanto, estágio. Aí tem a questão de não ter estágio, mas para se formar tem que ter cumprido o estágio, não tem o dinheiro que o estágio daria, né? Tem várias questões. E para nós do segundo ano, o que é que vocês pensam? As metodologias, as formas que estão sendo feitas as aulas, a empolgação de vocês, quero que vocês me digam, me respondam essas duas perguntas, certo? Beleza? E aí vamos aqui para os tópicos. Tópicos. O que é que a gente vai ver aqui nessas primeiras 3 aulas, as primeiras 3 semanas aí? Primeiro, tópico 1. O horário. Vamos falar aqui sobre horários. O nosso horário, e depois vamos tentar definir o nosso EAD. O que é o nosso EAD agora nesse semestre? Que no primeiro semestre tinha a questão de acesso, tinha a questão de não gostar, de se adaptar. Nesse semestre agora não é mais uma adaptação, né? Como é que nós, a EP, nós encaramos o nosso EAD? Nós vamos também trabalhar isso aí especificamente. E a nossa metodologia. Porque na outra lá a gente estava adaptando, teve prova de uma questão, teve prova de formulário, teve peso, a questão de fazer ou não entregar as atividades. Então, eu vou começar logo esse semestre dizendo como é que vai ser a nossa metodologia. Uma das novidades a gente já sabe, né? Que só tem uns 40% a 50% da nota da N1 é vocês estarem aqui no Meet, né? Quem faltou já perdeu essa nota. Aí lembrando, não sei como é que os outros professores estão fazendo. Como é que eu posso dizer? Aquele negócio que o médico dá, mas para a pessoa faltar aula. Atestado. Atestado, justificativa dos pais, da pessoa mesmo. É uma justificativa para dizer por que você não veio. Não lhe dá as vantagens de você ter ido. Por exemplo, hoje, quem participar da aula, eu vou dizer, não, um exemplo, ganha 1 ponto. Então, quem veio, ganha 1 ponto. Quem não veio, não ganha. Ah, mas eu justifiquei. Justificou. Você não vai perder 1 ponto por falta. Mas não ganha o de estar presente. Você justificou para não ter o nome de vagabundo. Mas não ganha nada, não.
Entendeu? Então você que precisa sair, por exemplo, tem um menino que falou já comigo aqui, ele, a essa aula aqui, ele não pode assistir porque é a hora da fisioterapia dele. Então, se eu tivesse sorteando aqui ponto, ele não ganharia. Agora, como ele está justificado, eu posso fazer uma coisa com ele, um trabalho extra, para que ele ganhe. Mas ele apresentar o atestado não dá direito ao que vocês ganharam. Então vocês entendam. Quem não está presente, não importa o motivo. Quem não está presente, não existe, mano. Não ganha nada. Agora, se justificar, pode fazer uma atividade para recuperar. Mas vocês entenderam, né, eu acho. Outra coisa também, todo professor de escola profissional da base comum, ele obrigatoriamente, ou graças a Deus, né, para o professor, ele ganha 40 horas, ou seja, ele trabalha a semana toda na escola, certo? A base técnica depende da necessidade. No nosso caso aqui de EAD, que não vai ter estágio, eu só tenho com vocês 4 horas. Então eu não vou estar disponível para vocês a semana toda. Só vai ser 4 horas na semana. Logo, para não virar chafurdo, nós aqui, eu vou botar o nosso horário aqui, ó. Nossa atividade, nossa relação aqui profissional vai ser todas as quintas-feiras, das 8 horas às 11h50, certo? O nosso horário para a disciplina. O nosso horário ao vivo, né? Que é o Meet. 10 horas. Pegaram a ideia? Então, para tirar dúvidas, para resolver problema, para a gente conversar, para eu dar uma atenção para vocês, é de 8 horas às 11h50 da quinta-feira. A hora ao vivo, 10 horas, que é a hora normal. Então, vocês têm uma semana, de uma semana para outra, para fazer atividade e tal e tal. Claro, né, nosso relacionamento profissional e tal, possa ser que a gente tire uma dúvida no Classroom, no WhatsApp e tal, eu comente, responda uma mensagem, não está proibido. Mas, tipo assim, não espere que eu vou responder na segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, alguma coisa. Porque o meu horário com vocês agora é de 8 às 11h50. Então a gente vai poder focar em vocês nesse horário, em termos de aula, né? E ao vivo, 10 horas. Certo? Que é de 10 às 11, inclusive, né? É só uma aula. Pegaram a ideia? Então, claro que a gente pode continuar conversando tal pelo grupo, mas, na verdade, oficialmente a gente vai tratar... Então, eu queria que vocês colocassem na agenda de vocês que se dedicassem à disciplina na quinta-feira, pela manhã. Claro que tem as outras aulas, né? Que eu achei isso que deveria ter sido pensado, né? Mas quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Então... Qual é a lógica? Que eu espero que vocês tenham entendido. A disciplina que a gente vai ver hoje, que a nossa disciplina só é uma, o nosso horário de trabalho é de 8 às 11h50, com a atividade presencial mediada por computadores, 10 horas, certo? Aí como é que vai ser isso? A gente vai ver essa metodologia na segunda parte do nosso tópico aqui, ó. EAD. Aí vai ter, na próxima aula, a gente vai especificamente falar do entendimento, como é que vai funcionar o nosso EAD. Porque exatamente esse é o diferencial do EAD. A gente está tratando o EAD como se fosse presencial. Por exemplo, eu tenho aula com vocês na quinta, 10 horas. Mas devido, isso ao vivo, né, sem pandemia. Mas eu não estou dando aula na Logística 3, no Comércio 1. Então eu estou na escola a semana toda. Então, qualquer problema, né? Vocês podem falar comigo ali qualquer hora que eu esteja fora da sala. No EAD, não. No EAD, a gente tem a hora certa. Entendeu? Senão, eu vou madrugada atendendo pessoas. Lá está a pessoa, bebão lá numa festa ali. Ah, professor, aquela questão, né? Não é assim. O EAD é igual presencial. Tem um horário certo de tratar. E aí, a gente vai entender como é que vai ser essa mecânica. Certo? A outra coisa... A nossa metodologia, tá bem, a próxima aula a gente vai falar, depois da EAD, especificamente da metodologia. Como é que vai ser as nossas aulas, certo? Primeira aula. E como vai ser as nossas avaliações. Porque a gente vai seguir a orientação... Aí, vamos lá. A metodologia. Vamos falar também da metodologia das aulas e da metodologia das avaliações. Isso tudo na sequência. Aí, no caso das aulas, ó, a gente vai usar essa metodologia aqui. Ó. Nós teremos 3 aulas. Primeiro,
pré-aula. Aí a pré-aula é aquela que a gente vai especificamente falar do conteúdo. É a videoaula que eu vou colocar no YouTube, que a gente vai focar o conteúdo em si. Porque a nossa disciplina vai ser bem... Quem é o professor de matemática de vocês? Quem é? Quem é? O Guilherme. Pronto. Então, a nossa aula vai ser bem Eu vou ser o Guilherme, o segundo Guilherme. Certo? Porque a nossa disciplina vai ser o quê? Matemática comercial e financeira. Então, a parte de matemática mesmo, conteúdo bem explicadinho, eu quero fazer em vídeo. Pequenininho, como eu estava fazendo, né? Então, esses vídeos eu vou chamar de pré-aula. Então, vocês têm a semana para assistir esse vídeo do conteúdo, certo? Assistir esses vídeos seria, então, a pré-aula. Depois, nós teremos a interação remota, que é do Meet, que no mundo normal, sem pandemia, né? Seria a aula presencial. No nosso caso aqui, na adaptação, vai ser o quê? A interação remota, presencial, mediada por computador, que é essa agora que a gente está fazendo agora. Se já tivesse tido uma pré-aula, aí agora nós iremos tirar as dúvidas, certo? Quem assistiu o vídeo, né? Se tivesse tido o vídeo, qual foi a dúvida? Vocês entenderam? Tipo assim, eu não vou ficar dando aula de novo aqui. Vai ser uma aula mais baseada na aula, na pré-aula, para a gente poder tirar dúvida, conversar, matar saudade, essas coisas. Tá entendendo? Então, nós temos a pré-aula e a aula em si, que é a interação remota. E a terceira aula é o quê? A pós-aula. A pós-aula seria exatamente, por exemplo, a correção da atividade. Porque na pré-aula lá, eu vou falar um conteúdo, vou deixar um exercício. Aí, na aula presencial aqui no Meet, nós tiramos dúvidas e tal e corrigimos o exercício. Então, a pós-aula se divide em quê? Nessa parte aí, entenderam aí então? Deixa eu só voltar aqui. Então nós temos a pré-aula, que é o conteúdo, e o lançamento do exercício. Aí na pós-aula é o quê? Vocês fazerem o exercício. E na aula de interação, nós corrigimos o exercício e tiramos dúvida. Certo? Aí nas avaliações, como é que vai ser? Avaliação. Nós teremos, então, a avaliação remota, que é uma fusão da N1 mais a N2. A N1 era o quê? 10 questões de conteúdo. E a N2 era aquela qualitativa. Então, agora nós temos a NR, que é a avaliação remota, que é tipo uma fusão das duas. Então, vai ter os exercícios, que vamos colocar aqui, os exercícios feitos corretamente, vale 50%. Aí tem participação nos Meet e nas atividades, mais 30%, vale 3 pontos. E ter entregue a atividade no tempo certo, mais 2 pontos. Pegaram a ideia? Isso aí é a N1, que agora eu vou chamar de NR, né? Que é a avaliação remota, que é a fusão da N1 e N2. Então, quem não está presente aqui, seja porque não quis, seja porque faltou energia, seja porque faltou internet, seja por causa de doença, seja porque eu fiz terapia, esses 3 pontos de estar presente no Meet não ganha. Justifica para não perder, mas não ganha. Aí no caso de quem não fez porque não quis, eu não estou nem aí. Mas quem faltou energia, ou quem foi fisioterapia, aí a gente vai fazer uma atividade para recuperar essa nota. No caso, por exemplo, dele que vai fazer a fisioterapia, eu vou fazer um horário, num horário que ele dá, e vou fazer o Meet com ele. Só para vocês entenderem. Não, nada vai sair de graça. Você faltou, você perdeu. Você não recuperou, você não ganhou. Não é tipo assim, faltou, perdeu. Mas é aquela questão, se você faltou, precisou faltar, entre em contato comigo, é melhor até que seja antes, para justificar, e aí a gente faz uma atividade que você recupere a nota. Faltar e apresentar atestado ou justificativa, justifica você ter direito a recuperar, não lhe dá a nota automaticamente. Espero ter entendido, né? Mas vocês vão ver também, lá na próxima aula, vamos falar especificamente sobre a avaliação, o valor de cada coisa, certo? A questão geralzão. E a N3, que vai ser a prova normal, né? Google formulário e tal, na data marcada, no calendário certo, divide por 2, dá a média. Não divide mais por 3. Certo? Alguma dúvida até aqui?
E também eu vou ver se dá certo eu gravar aqui e vou postar lá para ficar, para depois rever, né? Que é uma forma também de quem faltou saber do conteúdo. Que é outra coisa também que eu acho. Quem faltou é que tem que correr atrás. Não fique esperando que eu vou ficar fazendo listinha de quem está devendo nota, de quem não assistiu a aula. Se a pessoa não assistiu a aula e não correr atrás, adeus. Diga aí, Carlos. A Camila e a Gata não estão conseguindo entrar. Pronto, aí ele é um problema. Aí tem aquele problema dela ali. É porque está com problema na internet? É porque elas estão entrando com um e-mail da escola? Não entrou a menina. Elas não estão conseguindo mesmo. Eu tava até A tentando Dália acabou de entrar. mas não sabia. A Gata entrou agora. Pronto. Que aí fica tentando, entendeu? Aí é bom ela justificar como ela fez, com o Carlos. Aí o Carlos registrou, aí essa pessoa que não conseguiu, depois a gente conversa para recuperar. Mas é bom fazer, ó, uma já conseguiu, né? As duas. As duas, né? Eu vou ficar com a família agora. Pronto. Mas essa é a ideia, de sempre ficar tentando. Porque quem tem que correr atrás é a pessoa que precisa. Eu tenho a nota, né? Então vocês precisam, tem que correr atrás. Mas acontece, se não der certo, faz como elas fizeram, avisa para poder ter direito. Porque quem não fizer, não entrar e não avisar, esse não tem o direito, se não apresentar um atestado. Certo? Aí quem tiver, uma das atividades que eu vou colocar para quem não conseguiu entrar, é explicar o porquê não deu certo. Aí era bom até, de repente, se for uma tela diferente, uma coisa, bate print, e que eu vou pedir como atividade, mostrar os procedimentos que ela fez para tentar entrar. Já pode ser uma atividade para recuperar a nota. Ó. Que é porque pode ser alguma coisa que sempre acontece, e a gente faz um tutorial para quem tiver nessa dificuldade em outras salas, já vai saber como resolver. Então, quem não tiver conseguindo entrar, manda registrar com print aí o que é que está acontecendo, para depois a gente analisar o que é que está dando errado. Mas não deixe de tentar. Enquanto a aula estiver acontecendo, quem não estiver conseguindo entrar, continue tentando, dando seus pulos, porque não deixe de ser uma forma de estar tentando, né? Assistir a aula. Já é uma forma de justificar. Continuando. Aí vamos aqui para 2020.2. Nós teremos então, ó, eu agora só sou professor do comércio. Logística não existe mais na minha vida. Não a logística como curso, né? Só logística dentro do curso de logística, de comércio. Então, nesse semestre, eu só vou ter aula no comércio 1 e no comércio 2. No comércio 1 vai ser, eu vou dar lá, economia e mercado. Vocês viram isso com o SMAR, não foi? Pronto, lá, nesse comércio 1 aí, quem vai dar essa disciplina vai ser a minha pessoa. E para vocês, vai ser o quê? Matemática, comercial. Matemática, comercial. Pronto, aí nesse caso aqui, ó, vamos só dar uma esclarecida aqui. Ó. Quem dá matemática de verdade, sabe dar aula de matemática, é quem? O Guilherme. Ele é uma pessoa boa de coração e que vai tentar ensinar matemática para vocês. Aqui, na minha matemática financeira, a gente vai aprender a usar. A ideia não é, a gente começar bem... Certo que a primeira parte eu vou fazer uma revisão só para a gente testar. Mas depois da revisão, a ideia é que a gente use a matemática no mundo comercial. Por isso que é matemática comercial. Basicamente vai ser o quê? Juros... aquela parte de juros, que é uma aula lá, né? E a parte de investimento, certo? Então a ideia aqui, ó, é que vocês já venham sabendo dividir por número decimal, mas a gente vai fazer uma revisão. O que é número, o que é conjunto, o que é fração, proporção, porcentagem, mas, como todo mundo fala que é um problema matemática, aí vamos fazer a primeira parte, uma revisão disso. Mas essa revisão vai ser uma revisão considerando que vocês já viram com o Guilherme ou com o Shirley, né? Dependendo do primeiro ano de vocês. Então a matemática aqui ela é mais fácil, eu acho, mas ela é mais puxada, porque eu vou esperar que vocês já saibam certas coisas, certo? Não é tipo, o Guilherme vai e eu faço de novo a mesma coisa. Se bem que pode às vezes acontecer isso. Mas eu vou pedir a ajuda dele e tal, para a gente poder caminhar junto. Na verdade, juros, porcentagens, fração, vocês verem quando? No primeiro ano, né? Sim ou não? Sim. Então você já sabe. Então, resumindo, essa matéria todo mundo só vai tirar 10, porque só é matéria que vocês já viram. E cor de primeiro ano. A gente viu juros no primeiro semestre. É verdade, são outras pessoas. Aí assim, eu acho que tá bem feito, né?
Exatamente, ó. Então isso aqui vai ser aquela revisãozinha da matéria que já foi dada e ainda numa questão mais fácil, porque eu não vou me aprofundar muito, é só para a gente ver como é que funciona isso na nossa realidade técnica, certo? Então vai ser uma matéria tranquila. Só que por outro lado, é uma matéria mais matemática. Então, não só pela pandemia, mas até pela forma que a nossa escola está reconhecendo o curso técnico. Então, essa parte que eu estou pensando aqui, ó, de que a gente tentava fazer, movimentar com equipe, com projeto, eu acho que nesse semestre aqui vamos trabalhar bem padrãozinho mesmo, dando aula de matemática, focando no exercício e na prova. Essa metodologia que eu faço, que eu acho que atrapalha mais, que ajuda, né? Porque se fosse bom, o pessoal queria, né? Mas como eu vejo uma resistência nessa minha metodologia, eu acredito que não está dando certo. Então eu vou assumir esse semestre a postura de um professor de matemática mesmo. Vou focar no conteúdo, no exercício, correção do exercício, prova. Assim é melhor, né? Sem brincadeira, sem projetinho. Porque antes, eu estava pensando nessa matéria aí, a gente ia simular um comércio, uma bodega, e a gente ia fazer as atividades da matemática dentro da bodega. Mas aí eu estou sentindo que essa metodologia não está muito aceita, e aí eu vou fazer o exercício do professor da base comum. Matemática pesada. Na sequência, a gente vai ver o quê? O chá. Nosso chá. Já falei o que é o chá, né? A aula nossa, interação, chá. Conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento que a gente vai trabalhar esse semestre é o de matemática, especificamente a parte da matemática aplicada às atividades comerciais e financeiras. O nosso H eram os nossos projetos. Mas eu estou pensando em rever essa metodologia, por isso que a gente vai ter uma aula só de metodologia, mas seria a nossa capacidade e a nossa habilidade em executar as atividades baseado nesse conhecimento. Que eu acho que isso deveria ser o foco da base técnica. E a atitude é o que vocês fazem com o C e com o H, que é aquela questão. Estamos na pandemia, ai meu Deus, estou depressivo, vou pro CAPS. Ou, a pandemia, vou colocar um negócio online. A atitude disso define a pessoa, né? Aí a atitude a gente se constrói. Pode até pegar ideias de outras pessoas, mas a atitude é nossa. Se eu quero ser uma pessoa positiva, eu sou. Uma pessoa negativa, eu sou. Ou uma pessoa realista. Mas a contribuição do conhecimento e da habilidade ajuda na atitude. E aí vai ser da seguinte forma. O que é que eu preciso de vocês? Que a gente vai trabalhar a nossa atitude. É autonomia. Que eu sempre venho falando. Um bom técnico, ele tem autonomia. Que é o quê? Ele não espera que as pessoas lhe digam o que ele tem que fazer. Ele vai lá e faz. Na nossa base aqui é o quê? Eu sei que eu tenho 10 horas aula no Meet. Então não vai ficar esperando que eu vou dizer bom dia, gente, no grupo. Oi, galerinha animada. 10 horas vamos nos encontrar no nosso... Não. Já é certo, mano. Se não tiver um Armagedon, Jesus não tiver me arrebatado, vai ter aula. Claro, né? Se tiver faltado energia, aí na hora lá vocês veem que eu não tô. Aí vocês podem pensar que eu tô no céu. Mas não precisa alguém dizer que vai ter aula. Já tem aula. Isso se chama autonomia. Segundo, eu quero me aprofundar, eu quero tirar dúvida, então eu vou lá e digo, eu atuo, né? Aí no caso vem a segunda, que é o protagonismo. Ou seja, a ideia de protagonismo a gente pode entender pelo um filme. Tem vários personagens, e aí se vocês pegarem o filme de ação, muitos personagens morrem, são atropelados, são ignorados. Esses são os coadjuvantes e os figurantes. O protagonista é aquele que faz com que as pessoas queiram assistir o filme até o final. Que as pessoas torcem por ele. E aí, se você não é protagonista da sua própria vida, a sua vida é um filme francês chato, legendado, com áudio atrasado. Certo? Então você tem que fazer o quê? Ser protagonista. Não espere que as pessoas vivam por você. Seja atuante, apareça. Tipo, assim, você vai para uma aula do Meet, liga a câmera para saber que você está lá, venha de fato para saber que você é um estudante aplicado. Ou seja, seja protagonista. Porque acontece que passa 3 anos vocês da escola.
Pode ver, perguntar a um professor de vocês do 9º ano, ele vai se lembrar dos protagonistas, dos coadjuvantes, ele não se lembra. Nem que seja como o Satanás da sala, mas seja protagonista. E aí, se você é uma pessoa autônoma, protagonista, com conhecimento, aí você vai ser um profissional. Se isso vale para qualquer curso, imagine para o comércio, né? Que o serviço do comércio é transformar os nãos em sims no processo de venda. E aí, nós terminamos o nosso bem-vindos. E todo mundo, né, que participou, vai lá no Google Classroom, né, e comenta lá nos comentários, formato de fórum, que a atividade dessa aula é responder aquelas duas questões, que é como foram de férias e como passaremos por mais um semestre remoto. No sentido realmente de dar opinião, mas interagindo entre si, né? Um pode comentar a história do outro. É tipo uma conversa em sala, tipo um trabalho em grupo. Não precisa ser uma coisa sozinha, postou e ignorando o que foi vir antes. Vocês podem ler o comentário um dos outros e comentar. Agora, quem ficar Ctrl+C, Ctrl+V nos comentários dos outros, eu vou fazer Ctrl+V, Ctrl+C no 0 que eu vou dar, viu? Porque é uma opinião. Ninguém é grudado, então ninguém viveu as mesmas coisas. Nas férias. Ah, eu tomei banho de rio e morri afogado. Né? Todo mundo morreu afogado para ficar Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é uma opinião. Então, por mais que você tivesse feito a mesma coisa, que não é o caso, por causa do isolamento, cada um tem sua opinião. Então, o que eu estou pedindo é uma opinião. Então, não pode ter Ctrl+C, Ctrl+V, não. Os Ctrl+C, Ctrl+V que eu ver lá, eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V no 0 que eu vou dar cá. Beleza? Aí, esse restinho de tempo aqui, ó, vocês vão lá no Classroom e façam esse comentário. Beleza? Gostaram da aula de hoje? Então pronto. No processo aí do caminho, eu acho que nessa semana... Oi, Ana Clara. Pode falar, Ana. É o meu assessor técnico administrativo aqui. Mas é o meu filho, né? O gatinho da nossa família. Não, esse aqui é o meu técnico aqui. Para ele ver se o áudio está chegando. Aí veja bem aí, ó. O que eu estava falando aí. Não me esqueci agora. Mas o importante é esse. A semana, vocês vão ter de hoje até a próxima semana, na quinta-feira. Só que nesse caminho, eu vou ver se eu coloco a pré-aula. Para na próxima semana, a gente já fazer em relação à pré-aula, certo? Então, para vocês entenderem hoje, não tivemos pré-aula para essa atividade, porque é a aula de inaugural, mas temos a pós-aula. Qual é a nossa pós-aula dessa aula aqui? Responder no Classroom as duas perguntas que eu apresentei no começo, certo? Pegaram a ideia? Aí, durante a semana, eu vou colocar uma pré-aula lá, que é um vídeo ou alguma outra coisa, para na aula seguinte, a gente comentar e aí passar uma atividade para ser após aula, para já ir pegando a ideia. Beleza? Tudo tranquilo? Gostaram? Então até a próxima no mesmo bate-canal. Não esqueça de seguir, comentar, curtir.